Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao Educação Avançada. Eu sou o professor Marcondes Júnior. Vamos dar início ao nosso curso. Eu Quero o INSS. E neste nosso curso nós vamos falar de vários assuntos importantes do seu edital. E não é porque o curso é sem custo, não é porque é um curso gratuito que nós iremos desmerecer ou eventualmente abordar superficialmente os assuntos do edital. Nós vamos, sim, trabalhar de forma aprofundada, tanto do ponto de vista teórico, quanto a resolução dos exercícios. Mas, professor, é isso mesmo? Sim, eu desafio você a assistir a nossa aula. Eu desafio você a assistir o nosso curso, porque você vai perceber que eu vou tratar este curso como eu trato todos os demais cursos aqui do Educação Avançada. Vamos trabalhar toda a parte teórica, como também a resolução dos exercícios. Nesta nossa aula, por exemplo, nós já vamos abordar o que, professor? Vamos abordar um ponto específico do seu edital, do concurso do INSS. Vamos abordar o assunto acentuação gráfica e alguns pontos da nova ortografia. Eu já irei abordar esses dois assuntos com vocês e, na sequência, resolveremos exercícios. E assim, nós daremos sequência ao nosso curso até o finalzinho de julho. Todas as terças e quintas-feiras iremos postar aulas aqui para você. Eu vou abrir mão de poder, eventualmente, estar descansando, para poder propiciar a todos vocês este curso de qualidade abordando a língua portuguesa. E é como eu sempre digo para todos os nossos professores e amigos, colegas professores de todo o Brasil. Eu sempre questiono os professores e digo assim, vocês já repararam como a nossa profissão é importante? E aí muitos deles sempre nos questionam, mas como assim? Eu digo, nossa profissão é extremamente importante porque nós trabalhamos com o sonho do nosso aluno. Com um sonho, você que alimenta um sonho de passar no concurso público, você que alimenta o sonho de melhorar de vida, você que alimenta o sonho de prosperar, você transfere para mim essa responsabilidade de poder ajudá-lo. E eu quero dizer para você que eu aceito essa responsabilidade. Eu assumo essa responsabilidade aqui e agora. E eu quero que você me dê um único voto de confiança, porque eu vou mostrar para você que você pode, sim, confiar no meu trabalho. Agora, em contrapartida, eu quero que você faça o mínimo, o que eu disser para você fazer. Portanto, vamos começar o nosso curso. E o que eu quero que você faça logo de início? Eu quero que você pegue o caderno, separe um caderno para o nosso curso, separe um caderno para a nossa aula, um caderno específico. Não é uma folha avulsa. É um caderno, pegue a sua caneta e vamos começar o nosso curso. De forma responsável e de forma comprometida. Eu não vou trabalhar superficialmente os assuntos. Repito, eu não vou apenas tanger o assunto, eu vou destrinchar todos os tópicos do seu edital. E na sequência eu não vou responder um ou dois exercícios, eu vou responder dezenas de exercícios sobre o assunto. Eu assumo a responsabilidade de ter todo o respeito com o seu sonho, mas eu quero o mínimo de vocês. Eu quero o mínimo de você. Eu quero que você se esforce. Eu quero que você se empenhe. Eu vou me dedicar. Eu quero que você também se dedique. Tudo bem? Aí sim, eu tenho certeza absolutíssima, lá na frente nós vamos comemorar, como eu comemoro, junto com os nossos alunos, a sua aprovação no concurso público. Porque eu tenho certeza absolutíssima, você vai passar. Tudo bem? E eu quero que você recomende este nosso curso, eu quero que você recomende este curso de língua portuguesa com o professor Marcondes Júnior para todos os seus amigos. Por quê? Todos aqueles que falam assim, me adiciona no Facebook, essa pessoa precisa estudar língua portuguesa. A pessoa que diz, entre eu e você não há mais nada, essa pessoa precisa estudar língua portuguesa. A pessoa que diz, eu me simpatizei com você, essa pessoa precisa estudar língua portuguesa. A pessoa que diz, verifique os materiais lá
lá no armário, pois os mesmos, essa pessoa precisa estudar língua portuguesa. A pessoa que diz, eu espero que seja muito feliz, essa pessoa precisa estudar língua portuguesa. A pessoa que eventualmente tem dificuldade com verbos, crase, concordância, pontuação, essa pessoa precisa estudar comigo. Tudo bem? Então vamos começar hoje. Vamos verificar todos os pontos do seu edital para o concurso do INSS. Eu friso, vou gravar um curso para o concurso do INSS. O edital sairá agora, no próximo semestre. Repito, informações quentíssimas. O edital sai agora, no próximo semestre. Se você fizer igual boa parte da população faz. Ah, saiu o edital, vamos estudar, você não vai passar. Professor, não fala assim, assusta. Eu vou repetir para você. Se você esperar o edital sair, para depois você estudar, eu vou repetir para você com todas as letras. Você não vai passar. Meu filho, a concorrência hoje, assim, está disparadamente, está disparada a concorrência. O nível da prova, você está estudando, você sabe. Pergunta aí para quem está estudando para concurso público, entra nos fóruns. Está todo mundo estudando, o nível da prova sobe muito. Então você tem que se preparar. Quando sair o seu edital, o que você vai fazer aqui conosco? No máximo, um curso de resolução de exercícios, abordando, de repente, as 10 últimas provas da banca só na resolução de exercícios. Agora, a teoria, o grosso da matéria, aquele montão de informações, você já tem que ir degustando essa informação. Você não consegue guardar uma quantidade enorme de informações na véspera da prova. Na véspera da prova, o que você tem que fazer? Responder exercícios. Ah, o concurso é daqui 45 dias. O que eu tenho que ficar fazendo nos 45 dias? Respondendo exercícios. Vem comigo, meu filho, pega aqui, 5 provas da sua banca. A banca cogitada é a Fundação Carlos Chagas. Vamos trabalhar com essa perspectiva, mas pode ser CESP, pode ser uma outra banca, eu não sei. E aí, na véspera, o que nós vamos fazer? Exercícios. Muitos exercícios. Você pode contar conosco. Agora, professor, toda aquela teoria de morfologia, pronomes, verbo, acentuação gráfica, concordância, crase, regência, pontuação, período simples, período composto. Meu filho, se você não começar a estudar comigo hoje, no final do ano você não adianta me procurar. Porque você não vai passar, desculpa. Alguém tem que falar para você. Alguém tem que falar para você que pagar com Visa é muito melhor. Entendeu? Eu brinquei com os nossos coordenadores de educação avançada e falei assim, vou falar para o pessoal que pagar com Visa é melhor, para ver se percebe. Gente, depois que sai o edital, fica muito difícil. A matéria de língua portuguesa é muito extensa. Então eu fiz uma promessa, foi promessa. Promessa, estou cumprindo uma promessa que eu fiz quando eu resolvi montar o curso de educação avançada. Eu disse lá atrás para o meu sócio, eu tenho certeza que todos os meus alunos irão me apoiar nesse projeto. Eu tenho certeza absolutíssima que nós seremos um sucesso. Eu tenho certeza absolutíssima porque eu confio nas pessoas com as quais eu trabalho. E aí o Bruno Guilhem, que é o nosso sócio aqui na Educação Avançada, disse, você tem certeza absolutíssima disso? Eu falei assim, eu tenho certeza absolutíssima disso. Nós montamos o curso no final de janeiro, início de fevereiro. Estamos no início de julho. A empresa Educação Avançada, graças a Deus e graças a vocês, nossos alunos que sempre nos apoiaram, a empresa é um sucesso. Graças a vocês que nos apoiaram. Sempre, 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 sempre. Então eu estou cumprindo uma promessa que eu fiz. A minha promessa foi, eu vou ajudar incondicionalmente o meu aluno que sempre me apoiou. E eu não vou cobrar por isso. Eu não vou cobrar por isso. Eu não aceito cobrar por isso. Então eu estou abrindo mão de, neste momento, estar em férias, ou eventualmente estar fazendo qualquer coisa.
Eu estou afirmando, eu estou rasgando verbo aqui, inclusive, em sala de aula. Eu vou ficar todo mês de julho com vocês, meus alunos, neste nosso curso aqui do Educação Avançada. Tudo bem? Podem contar conosco, você pode ligar aqui, você conversa comigo, tira dúvidas comigo. Eu vou cumprir a minha promessa e vou cumprir a minha promessa com toda a hombridade. Eu vou gravar um curso para vocês, o melhor curso de língua portuguesa que eu já dei na minha vida. Eu estou afirmando para vocês, eu vou gravar agora. Vai ser o melhor curso que eu prometo para você. Toda a minha energia e toda a minha competência eu vou colocar neste curso de língua portuguesa. Vamos lá, meus amigos, eu quero começar o nosso curso. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar de acentuação gráfica e nova ortografia. Vamos trabalhar teoria e exercícios. Entre na área do aluno, lá também você encontra material teórico para você poder imprimir e acompanhar o nosso curso. Tudo bem? Vamos lá, vamos começar o nosso curso. Vamos lá. Olha só. Um assunto que nós vamos fechar, professor, o primeiro assunto que nós vamos fechar é o assunto, portanto, acentuação gráfica, acentuação gráfica e nova ortografia. Muito bem. Professor, são assuntos simples, não são? Sim, teoricamente são assuntos simples, mas eu vou propor a resolução de uma meia dúzia de questões difíceis de acentuação gráfica. Aparentam ser simples, mas são questões difíceis. Vocês vão verificar. Acentuação gráfica e nova ortografia. Vejamos. Meus amigos, primeira coisa, professor, quais são os acentos na língua portuguesa? Nós temos 3 tipos de acento. Primeira coisa, o acento agudo. Professor, eu vou aprender até quais são os tipos de acento? Exatamente. O acento agudo, o acento circunflexo, ok? E o acento grave, usado na crase, né, que nós vamos estudar lá na frente. Então nós temos 3 tipos de acento: o acento agudo, o acento circunflexo e o acento grave, certo? E os demais acentos que são identificados em palavras, nós vamos chamar de notações léxicas. Notações léxicas. Como assim, professor? Não entendi. Certo, olha só. Responda para mim, por gentileza, meu aluno. Na palavra caráter, existe um acento gráfico, não existe? Existe. Aqui, na penúltima sílaba existe um acento gráfico, que é o acento agudo. Muito bem, caráter. Ok, apenas estou mostrando para você que existe o acento. Ótimo, excelente. Na palavra compô-la, quando eu digo é preciso compor a mesa diretora, é preciso compô-la, existe um acento. Que acento é esse? Acento circunflexo. Muito bem. Quando eu digo para você assim, às vezes estudo língua portuguesa, qual que é o nome desse acento? Acento grave. Repito, qual que é o nome do acento? Acento grave. Repita, meu aluno, comigo, por gentileza. Qual que é o nome do acento? Acento grave. Se eu falar para você repetir, você vai ter que repetir, ser vivo. A brincadeira funciona assim. Quando eu falo repete, você repete. Porque caiu agora recentemente perguntando se o nome desse acento é acento crase. O que está ocorrendo aqui, o nome do acento é crase, muita gente, é verdadeiro, professor. Olha aí, ocorreu crase, o nome do acento é crase. Não, não é crase. Qual que é o nome do acento? Acento grave. Repito, o nome do acento é acento grave. Ué, professor, eu achei que era crase. Sim, crase é o nome da fusão do A mais A. E o acento grave indica crase. Professor, não entendi nada, mas é porque eu não estou falando de crase hoje. Eu não estou falando de crase. Eu estou pedindo para você estudar comigo o quê? Acentuação gráfica. O que eu trabalhei até agora? Quais são os nossos acentos? Quais são eles? Repete. Agudo, repete. Circunflexo, acento grave. Pronto. E, professor, mas espera aí. Espera aí, professor. Olha só essa palavra aqui. Maca. Olha aí, professor.
A palavra é maca. Não, mas eu não estou pensando na palavra maca. Eu estou pensando em Macan. Não, professor, eu não quero, não é Macan, não. Eu quero o quê? Maçã. Ah, professor, olha só. Isso é uma maçã. San. Professor, o tio que aparece aqui, ó. Esse tio, certo? O tio. Essa cedilha que influenciam na pronúncia da palavra, professor. Isso são acentos? Não. Isso são notações léxicas, ou seja, sinais gráficos que auxiliam na pronúncia da palavra. Quais são os acentos na língua portuguesa? O acento agudo, o acento circunflexo e o acento grave. Muito bem. Uma vez que nós já aprendemos essa informação, vamos dar mais um passo. Para se falar sobre acentuação gráfica, primeiro, temos que saber quem são os acentos. Segundo, temos que saber em que condições acentuamos as palavras. Então vamos lá. Primeiro. Segundo, o que nós vamos definir como regras gerais. Segundo as regras gerais, as palavras vão ser acentuadas por serem oxítonas, quando a última sílaba é a mais forte, ou vai ser uma paroxítona. Olha aí, gente, revisar é viver, hein? Quando a penúltima sílaba é a mais forte, ou vai ser, exatamente, proparoxítona, quando a antepenúltima é a mais forte. Então, veja. Professor, pode ficar mais fácil um pouco? Com certeza, vai. Vem comigo, mas você tem que me ajudar. Vamos entender que as palavras elas vão ser separadas. Vamos colocar aqui a palavra você. Vamos colocar aqui a palavra caráter, dividindo pelas sílabas, né? E vamos colocar aqui a palavra médico. Vamos observar qual é a sílaba mais forte? Perceba, é só você acompanhar comigo qual é a sílaba mais forte. Quando eu falo você, a última é a mais forte, portanto eu chamo de oxítona. Oxítonas são acentuadas quando terminadas em E. Quando eu falo a palavra caráter, a penúltima é a mais forte, portanto, está aqui. E na palavra médico, a antepenúltima é a mais forte. Então veja, eu vou falar oxítona, paroxítona ou proparoxítona conforme a tonicidade. Então, o que eu estou observando aqui é o quê? É a tonicidade da sílaba. Quando a última é a mais forte, fala-se oxítona. Quando a penúltima é a mais forte, fala-se paroxítona. E quando a antepenúltima é mais forte, fala-se proparoxítona. Muito bem. Mas basta observar isso aí, professor? Não. Além de observar a tonicidade, eu vou ter que observar o que mais, professor? A terminação da palavra. Então, veja, vou falar que uma oxítona é acentuada quando a oxítona terminar na letra A, na letra E e na letra O, seguida ou não de S, também na terminação em e na terminação ens. Dessa forma. Então, se eu digo assim para você, se eu pegar a palavra sofá, se eu pegar a palavra café e se eu pegar a palavra cipó, por exemplo, eu falo oxítonas terminadas em A, oxítona terminada em E ou oxítona terminada em O, mesmo que seguida de S, tá vendo? Mesmo que seguida de S, não importa. Oxítonas terminadas em A, E e O. Muito bem, excelente. Da mesma forma, se eu pego a palavra também e se eu pego a palavra parabéns. Veja, por que essas palavras são acentuadas? Oxítona terminada em ens. Muito bem, excelente. Mas vamos dar um passo no sentido de aprofundar esse assunto. Falar que a oxítona é terminada em A, E, O, em ens, isso é fácil, professor. Nós já sabemos. Vamos descer um pouco mais o degrau? Excelente. Vem comigo. O que é descer o degrau? Significa dizer que vamos abordar um pouquinho mais esse assunto de forma um pouquinho mais complexa. Como assim, professor? Se eu perguntar para você se o verbo na contração com pronome, quando é que um verbo na contração com pronome, quando é que ele é acentuado?
Exatamente, vem comigo. Então, se eu disser que o verbo na contração com o pronome, verbo na contração com o pronome. O verbo na contração com o pronome também vai ser acentuado quando ele for terminado na letra A, na letra E e na letra O, da mesma forma. Então, por exemplo, se eu digo assim, é preciso pagar as dívidas, eu digo, é preciso pagá-las. Por que o pagá-las é acentuado? Oxítona terminada em A. É preciso vender o carro. É preciso vendê-lo. Oxítona terminada em E. É preciso compor a mesa diretora. É preciso compor a mesa diretora, compô-la. Por que pagá-las, vendê-lo e compô-la tem acento? Oxítona terminada em O. Muito bem, excelente. Está ótimo, está excelente. Um outro ponto importante que eu quero destacar é o seguinte. Tem uma questão envolvendo a nomenclatura gramatical brasileira, envolvendo as últimas informações agora publicadas pela Academia Brasileira de Letras, que vale a pena você saber. Que é o seguinte, se eu falar para você assim, ó, vem comigo, ó, se eu falar assim para você, ó, professor, na palavra sofá, por que sofá tem acento? Aí você diz, porque é uma oxítona terminada em A. Oxítona terminada em A. Muito bem. Professor, mas se eu falar para você assim, ó, o rapaz foi à loja de construção e comprou uma pá de cimento. Atenção, o rapaz foi à loja de materiais de construção. Aí ele comprou uma pá de cimento. Ele precisava só terminar um negocinho, ele comprou uma pá, literalmente, tchup, tchup. Ele comprou uma pá de cimento. Uma pá. Pá. A palavra pá. Muito bem. Ok, professor. Professor, da mesma forma, a palavra café, como nós já havíamos dito, oxítona terminada em E. Eu vou pegar uma outra palavra, a palavra pé. O pé é acentuado. Da mesma forma, a palavra cipó. Olha aí, oxítona terminada em O. Vou pegar aqui a nota musical, dó, ré. Muito bem. A pergunta é, sofá, café e cipó são acentuadas pela mesma razão gramatical de pá, pé e dó? São as mesmas regras gramaticais? Muita gente diz que sim. Sim, professor. São terminações idênticas, logo é a mesma regra gramatical. Cuidado! 9 de 10 candidatos errariam essa questão. Você não pode errar essa questão. Tudo bem? Conforme o novo vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Quando eu tiver oxítonas monossilábicas tônicas, nós vamos enxergar como regras distintas. E isso já caiu em prova. Então, na verdade, professor, pá, pé e dó, qual que é a regra que justifica isso aqui? Você vai falar que são oxítonas, é uma oxítona monossilábica tônica. Oxítona monossilábica tônica. Portanto, são regras diferentes. Professor, mas nós vamos chegar a abordar o assunto com tamanha profundidade? Se você não pensou que eu fosse abordar dessa forma, eu vou me sentir ofendido. Porque se é um trabalho que o professor Marcondes Júnior está assinando embaixo, pode se preparar, meu filho. O curso de língua portuguesa vai ser assim, do básico ao avançado. Então, é só agora, no mês de julho. Só agora, no mês de julho. Você não vai perder esse curso. Tudo bem? Vem comigo. Já falamos das oxítonas, vamos falar também das paroxítonas, professor. Veja. E as paroxítonas, professor? Já sei que paroxítona é a penúltima. Quando é que ela é acentuada? Quando ela terminar com R. É o caso da palavra caráter. É uma paroxítona terminada em R. Se terminar com I, seguida ou não de S, é o caso da palavra júri. Veja, paroxítona terminada em I.
Se terminar com N de navio, é o caso da palavra pólen, ó. Pólen tem acento, atenção, atenção. Pólens não tem acento, viu? Cuidado. A palavra hífen tem acento, cuidado. Hífens não tem acento, ok? E cuidado, item é uma palavra que não tem acento, assim como a palavra itens não tem acento. Isso aqui, gente, é o O do Borogodó. As pessoas normalmente não entendem esse assunto. Professor, tem como repetir, por favor? Claro que tem como repetir. Eu vou repetir quantas vezes for necessária. Por que pólen tem acento? Vai, devagarzinho. Paroxítona terminada em N, de navio. Por que pólens não tem acento? Porque é uma paroxítona terminada na regra da oxítona. Ens é a terminação da oxítona. De novo, professor, por que hífen tem acento? Paroxítona terminada em N de navio. Por que hífens não tem? Paroxítona terminada em ens. Ens é regra da oxítona. Item não tem acento porque é uma paroxítona terminada em en. E itens também não tem acento porque é uma paroxítona terminada em ens. Tudo bem? Excelente. Viu? Parece ser simples, parece? Ah, professor, é simples. Vem comigo. Olha lá. Continuando. Se terminar com L, é o caso da palavra notável. Paroxítona terminada com L. Se terminar com U, seguido ou não de S, é o caso da palavra vírus, ó. Ok? Se terminar com X, é o caso da palavra tórax, ok? Se terminar com PS, é o caso da palavra bíceps. E cuidado, viu, ser vivo? Cuidado, não é bíceps, não existe bíceps, não existe sílaba sem vogal, ok? Não existe sílaba sem vogal, tudo bem? Está errado isso aqui, ó. Muito bem, atenção. Então, se terminarem ão e ãos, é o caso da palavra órgão, ó, órgão. Se terminar em e uns, é o caso da palavra álbum. Olha aí, olha que interessante. Tudo bem? São as nossas paroxítonas. E mais uma terminação, paroxítona terminada em ditongo. Muito bem. Professor, antes de o senhor falar sobre paroxítonas terminadas em ditongo, crescente e decrescente, revisa para nós, por gentileza, o que é ditongo, professor? Boa pergunta, excelentíssima pergunta. Só você, meu aluno, com certeza teria essa perspicácia de entender que o problema na língua portuguesa é que, às vezes, os professores, os nossos colegas, por falta de tempo, às vezes, com certeza, porque todos os professores de língua portuguesa são excelentíssimos. O que acontece é que, normalmente, pela falta de tempo, o professor, às vezes, vai atropelando. Isso é normal. Mas o fato é que o problema na língua portuguesa é que, às vezes, você vai andando com o conteúdo e esquece algumas partes fundamentais. Como é que eu explico para você paroxítona terminada em ditongo se você não sabe o que é ditongo? Você está entendendo como se forma o problema? Como é que eu explico crase para você se você não entende a nomenclatura regência? Como é que eu explico para você pontuação se eventualmente eu não falo para você de período simples ou composto? Vamos aprender de verdade, gente. Olha só, o que é ditongo? Vem. Gente, ditongo é quando eu tenho na mesma sílaba vogal mais semivogal. Ou semivogal mais vogal. Então, por exemplo, se eu pego a palavra uteis, veja, aqui eu tenho a figura da vogal mais a semivogal. Isso aqui, gente, ó, é isso que eu chamo de ditongo. Se eu pegar a palavra série, eu tenho aqui semivogal mais vogal. É isso que nós chamamos de quê? Ditongo. Ditongo é a união na mesma sílaba de vogal mais semivogal, ou semivogal mais vogal. É daí que nascem as nomenclaturas de ditongo. Atenção, ditongo decrescente e ditongo crescente. Olha aí, quando a última sílaba, quando a última é a vogal, é ditongo crescente. Professor, mas como é que eu vou diferenciar o que é vogal e o que é semivogal? Fácil, olha só. A, E, I, O, U, pronto. O A sempre é vogal, ficou fácil. O E e o O
normalmente são vogais. O I e o U normalmente são semivogais. Olha aí, ficou fácil, professor. Ótimo, excelente. Então já sabemos o que é o ditongo. Já sabemos também o que é um tritongo. O que é um tritongo? É quando nós temos o quê? Semivogal mais semivogal. É o caso da palavra Paraguai. Olha aí, Paraguai eu tenho semivogal, aqui a vogal, aqui a semivogal. Perfeito. E automaticamente também temos que falar de hiato. E o que é hiato, professor? Quando eu for separar as vogais em sílabas diferentes. Se eu pegar a palavra saúde, veja, o A ficou de um lado, o U de outro. Vogal daqui, vogal dali. Separei as vogais em sílabas diferentes, fala-se hiato. Então veja, você já sabe o que é ditongo, o que é tritongo e o que é hiato. Voltamos para o conteúdo principal. O conteúdo principal é paroxítono terminada em ditongo. Vem para cá. Então, professor, por que a palavra série é acentuada? Por ser uma paroxítona terminada em ditongo. Professor, por que a palavra úteis é acentuada? Paroxítona terminada em ditongo. Muito bem, excelente. E na sequência, para fecharmos a parte geral, eu falo aqui de quem? Da proparoxítona. E a regra da proparoxítona é a mais difícil de todas. Qual que é? Todas são acentuadas. Eu disse que todas as proparoxítonas são acentuadas. Meu amigo, deu para você poder entender a profundidade, a forma profissional com a qual eu irei tratar este curso de língua portuguesa preparatório para o concurso do INSS. Vem comigo, estude comigo este curso. Você não vai se arrepender. No mínimo, eu vou deixar você ciente da seguinte realidade. Saber língua portuguesa é uma necessidade. Todos temos que conhecer língua portuguesa. A língua portuguesa não é só para a prova ser vivo. Você se comunica em língua portuguesa. Você eventualmente conversar com um colega ou com outro colega e falar assim, vamos conversar ali por gentileza, lá tem menos pessoas. Menos pessoas, você vai ser extremamente ridicularizado. Eu estava fazendo uma entrevista de emprego com uma pessoa que iria coordenar o nosso projeto de educação avançada, veio de uma outra cidade. E aí nós o trouxemos, nós conversamos com ele. No finalzinho, engraçado, eu fiquei um dia conversando com essa pessoa. Ao final da nossa reunião, quando assim estávamos prestes a fechar os contratos, ele disse para mim assim, nossa, eu assim achei extremamente providencial toda essa nossa conversa. Eu percebi que tudo que você falou, ele conversando comigo, tudo que você falou vai de encontro a tudo que eu penso. Aí eu me vi num paradoxo, né? O que eu estou fazendo aqui o dia inteiro conversando com essa pessoa, se ele está dizendo para mim que tudo que eu disse tudo que eu disse, todas as formas e tudo que eu penso é contrário à forma como ele pensa. Eu pensei num milésimo de segundo. Aí eu disse para ele, como assim? Ele, sim, eu concordo com tudo que você disse, eu acho que você está totalmente certo. Aí eu percebi que ele havia empregado erroneamente a expressão de encontro. Quando você concorda com alguém, o que você diz vai ao encontro da pessoa, concordar. Se você discorda de alguém, o que você diz vai de encontro. Eu percebi que ele havia se equivocado, claro, por uma questão de ética profissional, por uma questão de respeito, eu não o corrigi, não achei coerente corrigi-lo naquele momento. Mas se você me perguntar se ele está trabalhando conosco hoje, eu vou afirmar para você que não está trabalhando conosco hoje. Tudo bem? Então, eu quero que você faça a diferença na sua vida. Escreva a sua história e eu vou ajudá-lo no que refere-se à língua portuguesa. Vamos começar o nosso curso. Vou tomar um copo de água e volto no clique do mouse para a nossa próxima aula, trabalhando acentuação gráfica e as questões que envolvem nova ortografia. Já já eu volto. Tchau!